mas eu tenho certeza e convicção de uma coisa: você e sua família fazem parte do plano de Deus. Os nossos planos até parecem ser bons, mas os de Deus são muito melhores que eu tenho o seu. E eu não tenho dúvida que todo mundo aqui quer viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso acontecer é necessário uma coisa: a transformação do nosso entendimento. E o nosso entendimento ele vem pela renovação, que vem através de Romanos capítulo 12, verso 2, que diz para você ter um novo entendimento para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje é um culto específico, principalmente para as famílias que abriram a sua casa e receberam uma chave. Foram 4 semanas, luta, batalha, conheceu algumas pessoas, isso é muito bom, mas o melhor ainda é a continuação de tudo isso. Por isso que hoje nós vamos falar muito sobre compromisso, que tem assim de gente querendo milagre e pouca gente querendo compromisso. Mas a melhor coisa que tem é ter um compromisso com Cristo. E o compromisso com Cristo é muito simples: você carrega a sua cruz, mas um dia você vai trocar por uma coroa. Eu quero que você pegue na mão de quem estiver do seu lado, pede licença para ele, né? Fala, me perdoe, me dá a sua mão aqui, porque talvez o cenário da vida dessa pessoa não está muito bom, mas tenho certeza que os planos de Deus vão se cumprir na vida dele. Coloca para mim Jeremias 29:11. Eu vou orar e no final nós vamos ler esse versículo. Eu quero que você ore, irmãos, porque uma oração de um justo pode muito em seus efeitos. Talvez você está segurando na mão de alguém que pensou em desistir da vida. Talvez você está segurando na mão de alguém que o casamento está complicadíssimo. Talvez hoje acordou e não queria nem acordar. Talvez está segurando na mão de alguém que está nesse cenário. Mas eu entendo uma coisa: agindo Deus, ninguém impedirá. Pai, em o nome de Jesus, como igreja, Pai amado, nós estamos aqui para te louvar, declarar, Pai amado, que só o Senhor é Deus. Nós queremos colocar as famílias em tuas mãos, os lares em tuas mãos. Muitos deles abriram a casa para ter, Pai amado, uma experiência contigo. Chaves foram derramadas e chaves liberam acessos. Mas hoje eu quero declarar que a presença de Deus encontrou um caminho na sua família. Portanto, abra o seu coração, abra a sua mente pelo poder da renovação de um novo entendimento. Está vindo a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua família. Talvez você veio procurando uma resposta, mas Deus ele veio para te fazer algumas perguntas. Qual é o melhor lugar para estar? O que seria na sua vida se não fosse a minha presença? Ei, deixa
umas 5 pessoas, se você tiver coragem, você vai olhar nos olhos e vai dizer: Jesus transforma, tá? Só isso. Mas fala o tá? Jesus transforma, tá? Mas fala o tá. Se não falar o tá, não tem graça. Jesus transforma, tá? Jesus transforma, tá? Você veio procurando uma resposta. Jesus transforma, tá? Jesus continua fazendo milagre, restaurando o casamento. Ele continua dando vigor. Ele continua apostando em nós, apesar de nós. Ah, eu desisti, eu parei, eu decepcionei um monte de gente. Jesus transforma, tá? Ô Pedro, você tá bancada? Dei, mas Jesus transforma, tá? Pode pular do barco aí, Pedro. Vem nadando, Pedro. Que aquilo que você está buscando, Pedro, se você tiver compromisso, Pedro, já está tudo assado, tá? Fica tranquilo, tá? Sua mãe falava: tá bom, tá? Tá. Sua avó falava: filho, fica firme, tá? Tá. Então hoje é o culto do tá. Então, se você está querendo a palavra de Deus, eu quero que você senta, tá? Quem vai receber o milagre aqui hoje? Levanta a mão. Será que tá mesmo? Tá, né? Você está do lado de alguém que vai receber a bênção hoje? Você está do lado mesmo? Você está afim de pagar uma pizza hoje para quem está do seu lado? Ah, não tá. Você vê que não tá, vai ir embora, né? Você está afim de pagar o preço? Você está afim de não negar a Jesus? Você está afim de ficar firme nessa igreja até o final? Tá mesmo? Nascimento, hein, Nascimento? Está afim de ir para Recife de novo? Tá. Thaís e tá, né? Foi bênção demais, gente do céu. Eu não sei o que foi melhor, se foi as praias de Recife, né? Porto de Galinhas, ou estar na companhia da Thaís, do Wesley, da Vanessa, da Paz. A Vanessa estava malzinha, chegou no aeroporto, irmãos, sarou na hora. A Vanessa tá, irmãos. Uma bênção, saúde plena. Ô, irmãos, quem aqui é das casas de paz? Levanta a mão para eu saber. Meu Deus, quanta gente bonita. E você vê que é uma luta a gente vir para a igreja, né? A gente vai lá e fala assim: não, pode deixar que eu vou estar lá. Quinta eu estou lá. Quarta eu estou lá. E tá lá nada, irmão. É uma luta. A gente tem que fazer um culto especial para você. Tá. Quem recebeu as chaves? Tá com você aí? A chave sozinha, já percebeu que você perde se ela estiver solta? Mas se tiver um chaveiro é mais difícil. Porque o chaveiro, ele ajuda a organizar as chaves da casa. E hoje é uma noite de você receber chaveiros. E esse chaveiro, você vai pôr sua chave para você não perder ela. Porque a chave libera acessos. Quantas palavras abençoadas vocês receberam? Agora tem muita gente que recebe e perde. E por isso que a igreja providenciou chaveiros. Que hoje no final nós vamos fazer um ato profético aqui, para você não perder. Não é só um metal. Você não perder sua família. Você não perder sua fé. Você não perder sua promessa. Você não perder sua bênção. Porque como eu disse, tem muita gente que só quer estar no milagre. E poucos querem estar no compromisso. Eu iria falar de Paulo, eu ia falar de Timóteo, mas eu vou deixar para falar amanhã, porque amanhã eu começo as 7 igrejas do Apocalipse, ministrando na igreja. Mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre os 10 leprosos. Uma vez se foi ministrado a respeito de gratidão dos 10 leprosos, mas hoje eu quero falar desse um que voltou o compromisso que ele teve. Porque a vida hoje, irmãos, está procurando pessoas com compromisso. Quando você casa, você quer alguém com compromisso. Se você tem uma empresa, você quer um funcionário com compromisso.
Se você tem um filho, você quer um filho comprometido, é natural. O compromisso ele tem um poder de nos destacar. Porque hoje a coisa mais fácil é você encontrar pessoas muito vulneráveis em relacionamento. Que a pessoa não quer compromisso nenhum. E tudo que não tem compromisso não subsiste. Tudo que não tem compromisso não persiste. Tudo que não tem compromisso tem prazo de validade. Mas quando tem compromisso, irmãos, se torna uma aliança, se torna algo perpétuo. E eu quero ler, coloca aí Jeremias 29:11, que eu orei e não li. Olha o Deus do compromisso que Ele tem para a minha e para a sua vida. Olha o que Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Coloca Deuteronômio 28:2, por gentileza. Porque prosperar é de Deus. Diga bem alto: prosperar não é pecado, é bênção de Deus. Quem quer prosperar, diga comigo essa palavra. E na viagem que eu fiz com o Wesley, daí eu falei muito para ele sobre esse texto. Presta atenção nesse texto. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e as acompanharão. Bênção vai te acompanhar. Diga glória a Deus. As bênçãos, não é que você tem que ir atrás da bênção, é a bênção que vai vir atrás de você. Você recebe isso na sua vida? Mas tem uma condicional: se obedecerem ao Senhor seu Deus, se der ouvidos atentamente ao Senhor seu Deus. A sua vida talvez não está difícil. O problema é que a gente não gosta muito de obedecer a Deus. O problema é que a gente não gosta de estar onde Deus quer que você esteja. E aí Deus, Ele tem planos melhores, Ele tem bênçãos sem medidas, Ele tem provisão para mim, na sua vida, Ele tem prosperidade, Ele tem riquezas, Ele tem o sobrenatural, Ele tem milagre, Ele tem provisão, Ele tem restituição. Mas a pergunta é muito fácil: você tem obedecido a voz de Deus? Você tem estado onde Deus pediu para você estar? Porque às vezes Ele vai pedir para você estar em lugares que não é muito bom não. Às vezes Ele vai pedir para você fazer coisas que você não quer não. Mas se você obedecer à voz de Deus, as bênçãos virão ao teu encontro. Como está o nosso dia a dia hoje? Adriano, representa o dia de um trabalhador hoje aí. Tira, faz alguma coisa aqui. Acordou, escova os dentes rapidinho, sai, vai para o trabalho, chega no trem, atrasou o trem, poxa, vamos esperar outro trem, entra no trem, chegou no serviço, já toma uma bronca para ficar esperto no serviço, vai almoçar, a marmita zoou, que é dia da marmita, misericórdia, saiu do trampo 18h30, pastor ligando, falou: e aí, vai para a igreja, chegou na igreja 20h02, que eu vi que você chegou atrasado hoje, estou brincando, chegou, ouviu a palavra de Deus, chegou em casa para fazer o quê? Dormir. Essa é a nossa vida, porque a gente está correndo atrás de um trabalho, está correndo atrás de alguma coisa melhor para a família, e Deus está dizendo: só me obedece. Ele está dizendo o seguinte para vocês hoje que estão aqui: para de correr, só me obedece. Porque enquanto o Adriano está indo para um lado para o outro, a bênção do Senhor está indo atrás. Aí você vai para um lado, a bênção vai vir atrás. É por onde você passar. O Wesley até isso, até assustado, que a bênção, a gente nem estava lá, mas por onde a gente passava, a bênção vinha atrás da gente. Eles falam: pastor, como é que você consegue fazer isso? Eu falo: meu filho, você tem que ser nobre. Seu comportamento tem que ser nobre, seu comportamento tem que ser nobre, você tem que ser compromissado com as pessoas, você tem que fazer o melhor para as pessoas. E o que acontece? Acontece isso aqui, ó. A gente
foi num lugar lá, bonito, acesso lindo, só de estar lá já era maravilhoso, mas o espaço que Deus nos colocou era R$2.000. Cheguei, quem é a pessoa responsável? Estou com um trabalho assim, deu 5 minutos, chegou o cara e falou assim, ó, o espaço é de vocês, eu tenho que pagar quanto? Nada, é só vocês ir lá, curtir e ser abençoado. Por quê? É sorte? É chaveco? Persuasão? Não, é Deuteronômio 28:2. Ouça a voz de Deus, que as bênçãos do Senhor virão ao teu encontro, elas te acompanharão, se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus. Se você acha que veio só pegar um chaveirinho, você está muito enganado. Você entrou aqui hoje para ouvir a voz de Deus. Tem cenários e situações que você disse com a sua boca, já era, não quero mais nada, azar seu, você perdeu tempo falando nisso. Hoje você vai embora daqui ouvindo a voz de Deus, que diz, eu tenho planos melhores do que os seus, eu te farei prosperar, eu tenho planos de bênção para o seu futuro. Ei, Romanos 12, versículo 2 diz que tem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu preciso, pastor? Obedecer. Sacode alguém e diga assim, a vovó, a mamãe já falava, obedece, menino. Lucas 17, do 11 ao 19. E eu quero que vocês que estão aqui, talvez pela primeira vez, eu vou fazer uma série esse mês todinho, falando das 7 igrejas de Apocalipse. Irmãos, é muito profundo. Eu estive lá, mês passado eu coloquei meus pés lá, e cada palavra vai nos levar a um novo tempo. Eu quero que vocês façam um compromisso com Deus, de estar aqui todos os cultos, na semana, fim de semana, é um culto na semana e um culto no fim de semana. Se preparem, que essa série vai mexer com as nossas estruturas, vai ser uma grande bênção para a nossa vida, onde Paulo, onde João teve a visão, onde Paulo pisou. Nós vamos ministrar a respeito dessas igrejas. Olha o que diz: a caminho de Jerusalém, Jesus ele passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Eram 10 leprosos a certa... Por quê? Porque eles tinham lepra, e lepra você não poderia se contaminar com outra pessoa, ainda mais Jesus, que era tão puro. E gritaram em voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-lo, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Durante o caminho, a bênção vem. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, porque a tua fé te salvou. Irmãos, você sabe que o milagre ele pode te aproximar de Jesus, mas o compromisso te mantém perto dele. Essa é uma história muito conhecida, 10 leprosos a uma certa distância de Jesus. A lepra naquele tempo era um sinal de já era, é o fim, vai acabar com a pessoa ao contar dos dias. E naquela época, quem tinha lepra era considerado imundo e não poderia ter uma vida social. Então reuniam-se grupos com os mesmos problemas para morrer junto, para sofrer junto. Estava lá sofrendo, mas eles observam Jesus a certa distância.
Eles não poderiam se aproximar, mas a voz poderia chegar. E se talvez um leproso gritasse, devido à deficiência que estavam tendo, a voz poderia não chegar. Mas eles se reúnem com o mesmo problema e começam a gritar no mesmo momento para Jesus ouvir. Jesus ouve e libera uma palavra para eles. Eles gritam falando palavra e Jesus libera uma palavra. Levanta as mãos assim, ó, e diga assim: eu só preciso. Só basta uma palavra. Porque Jesus, ele transforma tudo. E quem que dava o aval? Quem era o perito do INSS na época? Que dava o aval dizendo: você está com lepra, não pode ficar mais na família e pode ser retirado? O sacerdote. Então o sacerdote, ele tinha essa autoridade. Entrava na casa e falava: agora pode sair da sua família, pode sair dos seus filhos, e você vai para a terra dos leprosos. Você vai para a terra do esquecimento. Você vai para a terra da morte. Mas esses 10 estavam com sangue nos olhos, querendo transformação. Os 10 gritam. Jesus libera a palavra e fala: ó, apresente-se aos sacerdotes. Jesus não disse: está curado. Ele não falou: a bênção chegou. Ele só liberou uma palavra. E quem obedece o que Jesus diz, o que Deus diz, ele sai abençoado. As bênçãos virão ao nosso encontro quando a gente ouvir, colocar em prática, crer, confiar, e Ele tudo fará. No meio do caminho eles receberam essa palavra, porque a necessidade ela provoca isso. Toda pessoa com necessidade ela busca. Toda pessoa com necessidade ela bate na porta. A necessidade leva pessoas a Cristo. E às vezes é um caminho que Ele encontrou, trazendo necessidade a você, para você bater na porta, para você gritar por socorro. E esses 10 com necessidade, eles se unem a um propósito, e eles começam a gritar por Jesus, para ter misericórdia deles. Mas dos 10, 9 só estavam atrás de Jesus por causa da necessidade. E apenas um, que é esse leproso que voltou, mostrou um compromisso. E o compromisso faz as pessoas permanecerem com Cristo. A necessidade te aproxima, o compromisso faz você permanecer. Sacode alguém e diga assim: qual lado você está? Necessitado ou compromissado? Porque hoje vai ter pão para todo mundo. Se você só abriu sua casa para resolver um problema, está ótimo, ele resolve. Está tudo bem. Problema resolvido. Mais um. Tchau. Daqui 3 meses volta com outra necessidade. Mas tem aqueles que no meio do caminho vão olhar as feridas, vão ver o problema que está no casamento solucionando, vão ver as bênçãos chegando, um apartamento sendo comprado, uma casa, um carro, eu não sei o que Deus ele pode te dar, uma cura de uma enfermidade. Tem gente que vai ter isso e vai dar tchau, mas tem gente com compromisso que vai voltar, vai ficar, vai permanecer, de qualquer jeito, com a cura ou sem cura, porque Jesus ele procura pessoas compromissadas como eu e você, porque o milagre ele pode te aproximar, mas o compromisso é aqueles que desejam ficar. E quando acontece isso, você começa a viver Deuteronômio 28, 2, Jeremias 29, 11, Romanos 12, 2, Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me... Mas para ser Senhor, você tem que estar submisso à vontade dEle. É lindo abrir a Bíblia no Salmo 23, maravilhoso. E aquele versículo: mil cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei. Ouça a voz de Deus. Você não vai precisar ficar vendo ninguém cair. O
importante é que você vai permanecer de pé. Sacode com carinho quem está do seu lado, aperta assim e diga assim: só permaneça ouvindo a voz de Deus, porque você vai estar de pé. O comprometido se destaca no meio da multidão. Sabe aquela pessoa da família que sempre trabalhou? Honra o compromisso. Tem vergonha de pedir até dinheiro para a gente quando precisa. É bom ter uns parentes assim que tem vergonha de dinheiro emprestado. Comprometido. Você quer até abençoar a pessoa, porque a pessoa é muito comprometida. O comprometimento te destaca no meio da multidão. Os 10 receberam a palavra. Os 10 voltaram e foram purificados no meio do caminho. Mas só um comprometido voltou, e esse se destacou. Eu quero liberar uma palavra na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, que se tiver compromisso em Deus, está vindo o destaque do Senhor para a sua vida. Pastor, mas o que eu recebi agora foi muito bom. Mas se tiver compromisso, se você estiver perto dele, compromissado, vai ter um destaque do céu ao seu favor. Porque 9 recebeu só o milagre. Diga assim: só? Ah, tá. Mas o outro falou: não, aqueles me condenaram, mas aquele me abençoou. Eu imagino a mão dele cheia de lepra, ele olhando e falou: nossa, ele falou, e no meio do caminho está voltando tudo normal. O dedo da pele, os tendões, tudo voltando normal. Ele falou: vai lá se apresentar aos sacerdotes. Mas eu me aproximo hoje do sumo sacerdote. Hoje eu me aproximo daquele que liberou a palavra. Hoje eu me aproximo daquele que mandou 2 pessoas na minha casa para liberar uma palavra. Ei, você pode procurar quem você quiser para ter a validade, para voltar ao mercado de trabalho, para viver uma vida normal. Mas eu, a partir de hoje, não quero ter uma vida normal. Quem é esse Jesus? Volto para ele, e quando ele volta, ele se prostra. Jesus fala: mas calma aí, cadê os 9? Cadê os 9? Cadê o pessoal que só pede? Cadê o pessoal que só vive de milagre? Só tem um comprometido. Irmão, de 10, só um. Não se desespere se nos seus líderes não vai ter 10 comprometidos, mas tiver um, tá bom. Não se desespere se na sua família não vai ter 10 comprometidos, mas vai ter um, e esse um, se for você, tá bom. Jesus olha para aquele homem e fala: cadê os 9? Eu não sei onde estão os 9. Eu só sei que eu estou aqui, eu quero ficar perto de ti. Eu só sei que a minha vida sem ti não tem graça, não tem valor, eu quero ficar próximo do Senhor. Irmãos, é todo dia, todo dia. As pessoas que às vezes saem da igreja, quando tem coragem, me mandam mensagem dizendo: pastor, eu estou no fundo do poço. Pastor, eu não consigo voltar por causa do meu orgulho. Pastor, o meu ego não deixa eu voltar. É porque essa igreja é maravilhosa? Não, porque essa igreja tem uma voz. E a voz dessa igreja é a voz do céu, é a voz da Bíblia, é a voz que transforma, é a voz que cura. E feliz é aquele que quer estar perto dele. Só pessoas comprometidas estão perto dele. Pedro era uma pessoa perfeita e comprometida. Só um Pedro larga uma rede cheia de peixes e se compromete a andar com Jesus. Negou Jesus? Negou, mas andou sobre as águas. Negou? Negou, mas pregou para 3.000 pessoas, batizando. Fez um monte de bobeira? Fez, igual a gente. Mas o DNA dele era compromisso. E todos os outros discípulos, inclusive Judas. Judas cai quando o comprometido vai embora. Sacode alguém e diga assim: quem cai é porque o comprometimento já foi embora.
Quem é casado, levanta a mão. É até que a morte nos... Não foi um compromisso que você fez no altar? Pastor, eu caí, né? Que o comprometimento foi... Pastor, por que eu estou aqui hoje? Simplesmente o compromisso com Cristo chegar, ficar e permanecer na sua vida. Diga em alto e bom som o seguinte: quem entende o valor de Jesus não desaparece depois do milagre. Pode falar para alguém profetizando: sua vida vai mudar, rapaz. Mulher, eu estou vendo um apartamento, estou vendo uma casa, estou vendo um carro, estou vendo um casamento abençoado, restaurado, estou vendo isso. Diga assim: mas o compromisso não pode desaparecer. Rapaz, tinha gente que chegava na igreja, primeira a chegar, a última a ir embora, limpava, fazia, cozinhava. Começou a melhorar a vida, desapareceu. Tem gente que tem um jardim todinho, irmão. Deus fala: esse não pode. Não, esse eu quero. Compromisso desapareceu, o pecado chegou. Não é difícil encontrar pessoas com dificuldade para vir na igreja. Hoje é difícil encontrar pessoas que Deus abençoe e permanecem fiel, compromissadas. Essas 4 semanas foram 4 semanas desafiadoras para vocês. Mas teve uma coisa: a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai permanecer. E se você estiver compromissado, meu irmão, as bênçãos do Senhor vão vir ao teu encontro. Pastor, esse é um sentimento. Diga: gratidão, posicionamento, compromisso, não é e nunca foi sentimento. Diga: é posicionamento. Poucos decidem ficar agradecidos. Dos 10, só um ficou agradecido. Olha a chave. Todos eles tiveram a bênção da gratidão? Sim. Mas um teve compromisso, e só ficou aquele comprometido agradecido. Por que você voltou? Eu tenho que te agradecer. Por que você voltou? Porque eu tenho um compromisso. Por que você voltou? Porque eu não quero mais o sacerdote. Eu não quero nem voltar porque ela me expulsaram de lá. Eu quero a tua presença, Deus. Jesus olha para ele e fala: filho, olha para mim, filho. Você tem um compromisso mesmo na dor, mesmo no abandono, mesmo no choro, mesmo com o laudo médico. Você está permanecendo em mim, filho. Se prepare para receber algo muito poderoso. Ô filho, você veio se prostrando. Filho, está nos meus pés. Mas antes, com a lepra, você falava à distância, você gritava à distância. E agora você entendeu que você recebeu a bênção, o milagre, por isso se aproximou de mim. E quando ele se aproxima nos pés, reconhecendo o senhorio de Deus. E Jesus, meu irmão, não se assusta, não manda ele embora, só questiona: cadê os 9? Porque na verdade está todo mundo ali, mas só um ficou. E ao ficar, ele ouve uma voz dizendo: levanta. Pode levantar. Por quê? Levanta. Do alto aqui o horizonte é melhor. Começa a ver a mudança que eu vou fazer na sua vida através de você e apesar de você. Ô filho, se liga só no que eu vou te falar. A tua fé, ela te salvou. Dos 10, só quem ouviu essa frase foi aquele que teve compromisso. Pastor, o senhor ora pela minha enfermidade? Ora, Deus pode curar na hora. O senhor ora pelo meu casamento? Posso, pode restituir. E você viver feliz para você. Ótimo, mas e a salvação? O que adianta viver na melhor casa de praia e
no dia do juízo eu ir para o inferno. O que nós precisamos resgatar com compromisso é uma palavra chamada salvação. É querer Jesus como governo da vida da minha família. E ele diz lá em Josué, meu irmão, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você conhece algum ingrato que passou por isso? Pelo menos um conhece? Essa agora da poxa, eu ajudei. Nossa, não era ninguém. Eu fui lá, abençoei. Você sabe qual é a característica de um ingrato? Ele encerra ciclos rápidos. Todo ingrato, ele encerra ciclos rápidos. Ele só quer o tremendo do encontro. Na outra semana ele já encerrou o ciclo rápido. Lembra o seu sócio? Se você tem uma empresa, ele só recebeu os dividendos, só as bênçãos. Mas ele é tão ingrato que ele encerra ciclos rápidos. Aquele relacionamento seu abusivo, que você chorava noites e noites, Deus estava dando livramento desse capeta que estava do seu lado, e você estava reclamando. Porque o ingrato, Deus encerra ciclos rápidos. Levanta as mãos assim, ó, e diga graças a Deus. Porque esse ingrato saiu da minha vida. Agora diga assim: os gratos constroem uma história. Coloca a mão assim, as duas mãos. Se você tiver todos os dedos, tem quantos dedos aí? Fecha 9. Ficou quem? 1. Quem é esse amigo que você tem que ganhar para Jesus? Que está fora, que está longe? Quem é essa pessoa da família que você vai lutar por ela? Porque às vezes fala assim: eu tenho 2 mãos de amigo, cuidado, é capaz de ficar só um. Porque os gratos constroem uma história. Então é na hora de você voltar a construir histórias de relacionamento. Porque os 9 encerraram o ciclo rápido. Depois do milagre deles, me conta uma história deles. Quem são eles? Nem sabem quem é Jesus. Mas um que resolveu construir uma história era do Michael Jackson, que está agora no filme, não? Voltou, falou: se fizer figurinha, tá lascado. Falou: o quê? Eu quero construir. Tá dando risada, irmão? Eu quero construir uma história contigo. Você não filmou, não, né? Graças a Deus. Eu quero construir uma história contigo. Ah, você vai construir uma história comigo? Então, tá bom. Quanto tempo pode durar um casamento nessa terra aqui, irmãos? Média. Alguém já viu bodas de ouro? Bodas de 70 anos? 90 anos. 90 anos de casal, alguém já viu? Então, se você casar com uma pessoa, for fiel a ela, compromissada com ela, você pode viver no máximo com ela, eu acredito, uns 80 anos, 90 anos, amém? Agora Jesus falou para ele, falou: hoje eu caso com você, cara. Vamos casar? Pastor, me prova esse casamento. Lógico que eu te provo. Levanta. Porque hoje a fé te salvou. Qual é o prazo da salvação? Você quer viver só o que a gente tem aqui? Ou você quer o eterno, permanente, que não tem fim? Pastor, como é que eu faço para alcançar isso? Simples. Seja uma pessoa compromissada com o reino dos céus, porque a salvação chega hoje na sua casa. E milagre é bênção? Eu acho que é bênção. Quem quer milagre, dá uma glória a Deus bem alto. Agora compromisso, quem quer, dá um aleluia. Diga
Diga, me prova. Você percebe que o compromisso só vem depois do milagre? Porque se eu preciso de uma cura, se eu preciso do... Meu irmão, quantos caras vêm aqui chorando de ranho, barbado, minha mulher me deixou, pastor. Vamos fazer um compromisso, vamos orar 6 horas, pode ser 5 horas da manhã, pastor. Pode, homem de muita fé, pode. Vamos para o encontro, vamos, olha as fichas, se o 3. Deus deu um milagre. Eu acho que esse ano eu não vi a pessoa ainda na igreja, porque o casamento voltou. Aleluia. Compromissada deve um milagre. Pastor, entra na igreja perdido, sem direção, sem nada. Ajuda um pouquinho, melhora a mente, consegue um emprego melhor, uma faculdade. O compromisso sempre vem depois do milagre. Pedro só foi testado no compromisso depois do milagre dos peixes para ele, gente. Deus, ele vai permitir a você um milagre, glória a Deus. Ô gente, ter uma casa de paz na sua casa, não você não querendo, sendo turrão, já é um milagre. Quantas famílias tem aqui que a gente entrava na casa, o marido ficava no quarto, a mulher na sala, aquela vergonha toda, meu Deus do céu. E o marido, está doente hoje, está cansado, está nada. O tinhoso foi no pescoço dele, ele não estava ouvindo nada. Mas até a quarta semana, ele vai estar assim, rodeando. Tenho certeza que ele fica assim, ó, ouvindo. No final está lá, hoje está aqui, nem sei quem é você, mas está aqui hoje. Mas se o milagre aconteceu, é hora do compromisso chegar. Porque o milagre aconteceu para esse homem, mas o compromisso só foi validado após o milagre. Tem algo novo chegando, tem algo acontecendo, e o resto do louvor não sei cantar, mas eu sei que se tiver compromisso, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, você querendo, não querendo, a provisão, a restituição, o milagre já está na sua vida. Todo mundo é compromissado antes do milagre. Nem todos são compromissados depois do milagre. Os 10. Jesus, tem misericórdia de mim. Quantos que gritaram, gente? Antes do milagre, todo mundo é compromissado. Ô irmão, você está comigo aqui, vamos gritar aí. Pessoal do louvor, pode subir aqui já, irmão. Eu já se posiciona, não perder tempo. Ele vai gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Todo mundo é compromissado antes do milagre. Chegou o milagre, diga aleluia. Aleluia. Só voltou. Tivemos umas 50 casas de paz. Se ficar 5 é muito. Porque eu estou profetizando? Não. Porque é bíblico isso. Mas foi da hora. A igreja na minha casa, melhor que o iFood. Palavra boa, quentinha. Pastor, terminava o culto, meu Deus do céu. Céu na terra, cafezinho. Recebi até presente aí na casa de paz, pastor. Me deram um quadro. Não pode ficar lá pro resto da vida? Se você quiser ficar doente pro resto da vida, a gente vai lá, irmão. Agora, se você quer se comprometer, se você quer multiplicar o que você recebeu, se você quer ter um compromisso, pastor, falaram que outra semana vai ter encontro com Deus, pastor. Vou ter medo desse negócio de encontro com Deus, pastor. Pastor, eu trabalho de Uber,
Eu vou perder 500 conto, pastor. Meu irmão gasta 5 mil com advogado e perde seu casamento então. Ô pastor, eu era bem doidão, pastor, das drogas, bebida, futebol. Eu era doidão, pastor, não perdi nada. É um final de semana inteiro para Deus. É só um final de semana inteiro para Deus que você vai ouvir palavra de transformação, restituição, mudança de vida. A mudança vai chegar, a notícia vai mudar. É só isso que Ele está te oferecendo. Ele está dizendo: só ouve minha voz, só tem um compromisso comigo, me dê um fim de semana, rapaz. Porque se você não der um final de semana, pode ser que você passe um mês no hospital, porque eu te amo tanto, e eu vou querer falar com você lá, porque a sua vida eu não vou perder, ou então eu vou te guardar em alguma penitenciária. Por quê? Porque eu quero ser ouça minha voz. Eu estou falando com você, eu bati na sua casa, eu fui lá, eu estou dizendo: não acabou, é só o início. Essas 4 semanas foram só o início. Hoje você recebe um chaveiro, mas eu marquei um encontro com você, e o início da palavra eu disse que o encontro transforma. Pastor, mas no mês eu vou, pastor. Tá bom, irmão. Vou fazer o quê? Já liberei a palavra: os planos dele são melhores que os meus, que os seus. Ele tem a boa, perfeita, agradável vontade. As bênçãos vão correr ao teu encontro. A gente não consegue obedecer. O pastor estava com dúvida nesse de encontro. Irmão, depois de tudo que está acontecendo, você tem coragem de não ouvir a voz dele? Você tem coragem de ser esses 9 que só receberam o milagre? Ou ser um que vai falar: hoje eu caso com esse Deus, hoje eu me converto a esse Deus, hoje o compromisso começa. O milagre já está sendo gerado, mas o milagre tem validade quando eu tenho compromisso, porque o compromisso sustenta o milagre. O verdadeiro teste não começa quando você abre sua casa. O verdadeiro teste não começa quando você tem um milagre. O verdadeiro teste é quando você abre mão da sua agenda e fala: na moral, eu vou me entregar a esse Deus que é todo poderoso. Eu vou mergulhar na palavra. Eu entendi que não tem outro caminho. Eu nem vinha na igreja, bateram na minha casa e disseram: Jesus tem algo novo. Acontece depois. Levanta as mãos e diga: acontece depois. Diga: o milagre é bom, mas acontece depois. A provisão é boa, mas acontece depois. A restituição é boa, mas acontece depois. Fique em pé, porque está vindo um depois na sua vida. Ah, o Espírito Santo está aqui, meu irmão. Se joga na presença dele. Sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar.
Deus tem um plano contigo. Ninguém impedirá quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Agora só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ouça isso. Eu iniciei dizendo que o encontro faz o quê, gente? Faz o quê? Mais alto, o encontro. O encontro. Eu quero ser ousado em Deus. Eu vou fazer uma oração para quem ainda não foi no encontro com Deus da nossa igreja. Eu não estou dizendo que você vai. Só quero fazer uma oração, porque a palavra foi direcionada hoje a isso. O compromisso vem depois do milagre. Eu não estou chamando você para aceitar Jesus. Só estou chamando aqueles que ainda não passaram o encontro dessa igreja. Pastor, eu passei em 10 encontros. Não tem jeito a mim não, pastor. Passei em 10. Mas tem um encontro com Jesus que transforma. E você que ainda não passou o encontro, eu quero só orar por você aqui na frente. Então você que ainda não passou no encontro da nossa igreja, se você não se constranger, você vai vir aqui que vai ter uma palavra liberada para você. E você vai ver um desatar de Deus na sua vida. Então todos aqueles que ainda não foram ao encontro com Deus nessa igreja, se não te constranger,